Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui nesse momento de formação, né, nesse primeiro encontro do Núcleo de Ciências Exatas e Geografia da Unicesumar, promovendo essas oficinas que muito contribuem, né, para o nosso processo formativo enquanto professores, enquanto educadores, enquanto estudantes, né, para a gente poder parar para pensar naquilo que a gente faz, na forma como a gente faz, né, em sala de aula, e que tipo de profissionais nós queremos ser. O objetivo dessa oficina é para a gente parar e pensar um pouquinho na questão financeira de investimentos, né, e aí a gente vai trabalhar um pouco sobre sistemas de capitalização. Já agradeço o convite, né, para integrar aqui como membro dessa oficina, e agradeço também ao professor Ricardo pela parceria nesse trabalho aqui, né, e espero que a gente tenha, uma tarde aí ou um encontro produtivo, né, do ponto de vista formativo. Bom, então, acho que a gente pode começar. Então como nosso objetivo é falar sobre a questão da matemática financeira, a questão de investimentos, né, a questão de sistemas de capitalização. Aqui a gente traz 2 situações, né, que têm referência no cotidiano, né, na realidade, onde nós começamos a introduzir alguns elementos, né, que vão fazer parte da nossa discussão nesse encontro, nessa oficina. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem ali um financiamento de veículos, né, que fala sobre taxa promocional, válida até uma data lá, e em cima dessa informação sobre financiamento, a gente tem taxas a partir de 1,29% ao mês, né. Então aqui está indicando uma taxa que será cobrada, né, que será, exigida sob aquele valor de financiamento do veículo, né. Já na segunda imagem, a gente tem uma uma questão envolvendo viagens, né, uma situação envolvendo viagens, que diz: "Quando me falam que viajar é caro, eu não quero, né, saber o preço, quero saber em quantas vezes parcela", né. E aí a gente tem uma informação ali, 15 vezes sem entrada e sem juros nos cartões de crédito, e 24 vezes com juros no financiamento Bradesco. Então a gente já tem aí uma instituição financeira, né, e já temos aí também 2 possibilidades de aquisição desse pacote de viagem ou de uma viagem, né, para que o sujeito, o indivíduo possa, fazer o seu descanso, né, aproveitar, curtir as suas férias, enfim. E aí a gente queria, conversar com vocês, né, no seguinte sentido: que outras situações a gente pode encontrar esse tipo de informação, né, como, por exemplo, taxas a partir de um determinado valor, tantas vezes com juros no financiamento, né, ou tantas vezes sem entrada e sem juros, né. E a gente queria saber, assim, de que forma que esses elementos, né, essas informações, na percepção de vocês, estão relacionadas com a questão dos sistemas de capitalização, né, com a questão do financiamento, né, e que outras situações do cotidiano a gente pode se deparar com isso, né, com essas situações. Ah, Mais recentemente, a gente tem visto bastante discussões, né, sobretudo no campo da pesquisa em educação matemática, sobre a questão da educação financeira, né. E essas situações, como a gente está vendo aqui, e como essa oficina ela vai problematizar, é justamente no sentido de trazer contribuições a respeito dessa educação financeira, né. A gente pergunta o seguinte: o que que é educação financeira? Né, é a gente talvez, passar por uma vitrine de uma loja e não comprar determinado produto, um tênis, por exemplo, né, porque a gente está querendo pagar a nossa mensalidade mais tranquila, né, do curso da universidade, né. Ou é talvez a gente, ah, armazenar ali, né, tentar acumular o nosso dinheiro para que lá no final do ano, né, a gente consiga fazer a aquisição de um bem, né, de um objeto, de algo material, talvez,
Então, esse tipo de situação, né, esses tipos de situações, eles convergem porque a gente chama de educação financeira, claro que muito brevemente, né, no sentido de nos auxiliar a fazer algumas escolhas, né, de pensar em questões que nos permitam, a longo prazo, né, e também a curto prazo, tomar algumas decisões, né, sem que nós tenhamos prejuízos financeiros, digamos assim. Acho que pode passar, Ricardo. Bom, e aí como a gente está falando de juros, de financiamento, de sistema de capitalização, né, esses elementos, esses aspectos, né, esses conceitos, eles fazem referência ao que a gente chama de matemática financeira. Aí a gente pergunta: o que que é matemática financeira? Nós sabemos que é uma área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, né, ou seja, como é que se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo, né. Acho que pode passar, Ricardo. E para a gente falar sobre matemática financeira, é importante a gente trazer alguns conceitos que vão fazer referência no estudo, né, dessa matemática, dessas aplicações, né, nessas situações do cotidiano. Como, por exemplo, lá no financiamento de um veículo, né. E aí esses conceitos, esses termos importantes, por exemplo, capital, que a gente sabe que é um valor monetário, né, que é aplicado através de alguma operação financeira. Esse capital, esse valor, né, que a gente tem, que a gente vai submetê-lo a uma determinada operação financeira, também pode ser conhecido dentro de alguns teóricos, né, como principal, também pode ser chamado de valor atual, valor presente ou valor aplicado, tá. Um outro conceito importante é a gente falar do tempo, né, do prazo, né. O prazo é o tempo que esse valor, né, esse capital, esse valor monetário, ele é aplicado através de alguma operação financeira, né. Então esse capital, ele vai ser submetido ao longo de meses, de dias, de anos, né, e aí esse valor ele vai sofrer algumas alterações. E aí quando a gente fala sobre esse sofrer algumas alterações, a gente pode falar sobre juros, né. Os juros nada mais é do que o valor da remuneração do dinheiro nesse tempo, nesse prazo, tá. Isso daí está relacionado também à taxa de juros, né. Quando a gente fala de taxa de juros, nós estamos falando de um coeficiente que é obtido de uma relação entre o valor dos juros, né, e o valor do capital. E isso, ao longo desse período de tempo, submetida a uma determinada taxa, né, esse capital, gera, no final desse período de tempo, o que nós chamamos de montante, que é essa quantidade monetária acumulada, resultante de uma operação financeira após esse período de tempo, né? Ou seja, corresponde à soma entre o valor do capital e o valor dos juros progressivamente, né, nesse fluxo temporal, tá? Então a gente tem capital, prazo, juros, essa taxa de juros e esse montante, que são alguns dos conceitos importantes quando a gente fala em matemática financeira. Bom, e aí para a gente começar então, a talvez incorporar esses conceitos, né, em uma situação, a gente traz a seguinte problemática para vocês, né. Considere que você tome um empréstimo no valor de R$ 10.000 e irá quitá-lo ao final de 5 meses. A instituição financeira cobra uma taxa de 10% ao mês. Nessa situação hipotética, qual o valor devido ao final do empréstimo? Então veja bem, nós temos algumas informações importantes aqui, né? Eu estou fazendo um empréstimo, esse empréstimo é no valor de R$ 10.000, então o que que seriam esses R$ 10.000? E eu vou quitar esse valor num prazo de 5 meses. E aí, essa instituição onde eu fiz esse empréstimo, ela cobra uma taxa de 10% ao mês, né. E aí eu quero saber o seguinte, no final desses 5 meses, qual que é o valor que eu vou estar devendo, né, no final desse empréstimo? Eu peguei esse empréstimo de 10.000, num período de 5 meses eu vou quitar esse empréstimo, né, e aí eu quero saber, sendo submetido a 10% ao mês, quanto é que eu vou pagar por isso? Tá? E aí a gente tem pelo menos aí 2 possibilidades de soluções, né, e aí a gente queria que vocês,
investigassem e resolvessem essa situação, fazendo uso daqueles conceitos que a gente abordou anteriormente, né? O capital, o prazo, os juros, né? A taxa de juros e o montante, que é esse valor, né, final aí que a gente vai estar devendo. A gente pode deixar uns minutinhos, Ricardo? O que você acha para Vamos lá. o Deixa pessoal eu... resolver? Vou parar de compartilhar a tela, só para eu ver quantas pessoas tem. Ou quem está aí, por favor, se manifeste. Eu sei que o Patrick estava. Tem mais alguém? Tem Leandro, Vamos lá, pessoal. Vocês podem abrir aí o Diane. microfone, conversar conosco. Pessoal, fique bem à vontade mesmo, tá? O objetivo da oficina é que nós possamos fazer algo dinâmico, assim, né? Que vocês Ó, possam interagir conosco. o Patrick já está dizendo ali 15 mil reais? 15 mil reais, ok. Patrick, você consegue explicar o procedimento que você fez para chegar nesses 15 mil reais? Alô? Eu calculei a cada R$ 1.000, 10 mil, dividi por 100, que aí deu uma porcentagem de 10%. Aí calculei os 10% vezes os 5 meses. Aí me daria R$ 1.000 por mês, o que me daria 15 mil. Isso aí, tá certo. É uma maneira de resolver o problema. Alguém tem uma outra maneira para resolver o problema? Como é que vocês resolveriam essa situação? Vocês concordam com o Patrick? Discordam com o Patrick? Como é que tá o... Tá todo mundo tímido? Ninguém tem vontade de falar? Tem alguém escrevendo aí, Wellington? Eu não consigo olhar o chat. Não, só o Patrick que colocou 15 mil. Só o Patrick, por enquanto, que falou. Chegou mais alguém aqui. Vamos ver. Não, a gente está com a Diane, com a Fernanda, com a Inara, Leandro e Patrick. Vamos lá, pessoal. O Patrick propôs uma alternativa de resolução desse problema. Ele calculou a quantidade de juro mensal, né, que deu R$ 1.000 por mês, e multiplicou por 5. Então, deu R$ 5.000 de juros e, consequentemente, o valor devido ao final foi de R$ 15.000. Existe alguma outra maneira de resolver esse problema? Essa maneira que o Patrick propôs está correta? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito? Não se sintam acanhados. Estamos aqui para aprender. E se errar, não tem problema. Ou se resolveu de uma outra forma, né? Diferente dessa estratégia utilizada pelo Patrick também. Né? Isso. E queira compartilhar. Tá todo mundo concordando com o Patrick, é isso? Bom, pessoal, já que ninguém se manifestou, eu vou ter que falar, então. Funciona assim. Essa maneira que o Patrick resolveu o problema é uma maneira possível de se resolver esse problema de matemática financeira, ok? Existem duas vertentes dentro da matemática financeira, que são dois sistemas de capitalização, que avaliam o valor do dinheiro no tempo de forma diferente. Por que duas maneiras, né? Uma maneira é chamada de sistema de capitalização simples, no qual o valor do dinheiro no tempo é analisado sobre uma perspectiva apenas do valor inicial. Então, ou seja, sobre esses R$ 10.000, que foi a maneira na qual o Patrick resolveu o problema. Tá? Então, isso desenvolve o que a gente chama de sistema de capitalização simples. Por outro lado, existe uma outra maneira de resolver esse problema, que é a gente considerar para o final de cada período, observe que o período de aplicação, né, o período desse empréstimo, ele é
mensal, porque a taxa de cobrança de juro é a um mês, ok? Então, será cobrado de juro, no primeiro mês, 10% de R$ 10.000, o que equivale a R$ 1.000. Então, se o indivíduo quitasse esse financiamento, esse empréstimo, no final do primeiro mês, o valor pago seria R$ 11.000. No entanto, se ele continuar sobre a perspectiva que o Patrick desenvolveu, que é o sistema de capitalização simples, então sempre será cobrado 10% sobre o capital tomado emprestado. Então sempre será cobrado juro de 10% de 10.000, e ao longo de 5 meses isso gera os R$ 5.000 de juros. No entanto, outro sistema de capitalização, que é o sistema de capitalização composto, ele tem uma definição diferente. Ele afirma que o juro gerado no final de um período, e o período que a gente está considerando aqui é o mês, porque a taxa está expressa em meses, né? Então 10% ao mês. Então o juro gerado no final de cada mês, ele é incorporado ao valor do capital original, e esse juro passa a render juro. Então a gente começa a cobrar juro sobre juro. Então, no sistema de capitalização composto, no final do primeiro mês, o valor devido é de R$ 11.000. Então, o saldo devedor agora é de R$ 11.000 e será cobrado juros de 10% sobre R$ 11.000. Então, diferente do primeiro sistema, que eu sempre cobro juro de 10% sobre o valor que foi tomado emprestado. Então, para resolver esse problema, nós temos duas perspectivas distintas de resolução. A primeira delas é sobre a ótica do sistema de capitalização simples, e a segunda é sobre a ótica do sistema de capitalização composto. Né? Então, nós vamos desenvolver agora um procedimento matemático para analisar os dois sistemas de capitalização. Então, nós vamos ver que sobre uma perspectiva, ok? Então, por exemplo, se eu tomo dinheiro emprestado, o sistema de capitalização que seria interessante para mim é aquele no qual eu pago menos juros. Agora, se você está me emprestando dinheiro, sobre o seu ponto de vista, sobre a sua ótica, o sistema de capitalização composto, né, um sistema de capitalização que cobra juros sobre juro, ou aquele que cobra maior percentual, a maior quantidade de juros, é aquele que vai ser indicado, né, aquele que você vai querer cobrar. Então, de que maneira nós vamos diferenciar esses dois? Né? Existe uma definição para os dois. Então, só retomando aqui os conceitos iniciais que o professor Wellington já definiu. Então, nós vamos adotar a seguinte nomenclatura. O capital, para não ficar escrevendo capital, 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 nós vamos chamar de C. O prazo, nós vamos chamar de N. O juro, nós vamos chamar de I. O juro nós vamos chamar de J. A taxa de juro nós vamos chamar de I. É sempre comum a taxa de juros ela vir expressa em porcentagem. No entanto, para cálculo financeiro, nós não podemos usar o valor em percentual, nós temos que dividir por 100 e utilizá-lo sem a unidade de medida percentual. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros de 10% ao mês, eu não posso colocar 10 na operação financeira. Né? Eu tenho que lembrar que 10% é uma razão, 10 dividido por 100, cujo resultado é 0,10. Ok? Então, nós sempre vamos utilizar a taxa de juros como sendo um número decimal, ele é um número real, ok? E o montante, ok? Nós vamos chamar de M. Pela definição do que é montante, ele é a soma do valor do capital com os juros, ok? Isso é a definição de montante. Então, é a quantidade que eu acumulo de dinheiro em uma operação financeira num determinado período de tempo. Então, ele é dado pela soma do capital original mais os juros devidos naquele período, ok? Então, a matemática financeira ela é a parte da matemática que vai estudar o valor do dinheiro do tempo. Porque se eu tenho R$ 10.000 hoje, esse valor de R$ 10.000 na data de hoje, ele é diferente do valor de R$ 10.000 um ano atrás. E ele também é diferente do valor de R$ 10.000 um ano à frente. Ok? Porque o valor do dinheiro ele é função do tempo. Então, para cada período de tempo, o dinheiro tem um determinado valor. Esse valor pode ser maior ou menor de acordo com a inflação.
ok? Que diz respeito ao processo de desvalorização do dinheiro no tempo, ou o processo contrário, ok? Que é a deflação, que é o processo de valorização do dinheiro no tempo, ok? Então, para resolver esse problema que foi proposto, nós precisamos definir o que é regime de capitalização, tá? Então, o regime de capitalização é a metodologia no qual o capital será remunerado no tempo, tá? Em matemática financeira estão definidos, eu coloco 2 regimes de capitalização aqui, mas na verdade existem 3 regimes de capitalização. É o regime de capitalização simples, tá? E o regime de capitalização composto. Existe um terceiro, como eu mencionei, que é conhecido como sistema de capitalização misto, que ele é uma mistura do sistema de capitalização simples e do sistema de capitalização composto, que lá no finalzinho da nossa oficina eu explico quando ele vai ser utilizado. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar, melhor, nós vamos resolver esse problema que foi proposto aqui, sobre a ótica do sistema de capitalização simples e sobre a ótica do sistema de capitalização composto. No entanto, nós precisamos definir esse sistema de capitalização, né? Então, o primeiro deles, nós vamos começar com o mais fácil, que é o sistema de capitalização simples. O nome já fala, ó, ele é simples. Ele é definido como o sistema de capitalização no qual a taxa de juros ele incide sempre sobre o capital inicial e os juros devidos num determinado período não rendem juros. Então, qual é a principal característica desse sistema de capitalização? A taxa de juros vai incidir sempre sobre o valor do que você tomou emprestado, do que você aplicou, tá? Os juros rendidos naquele período não são incorporados no capital e, consequentemente, não rendem juros, ok? Então, esse problema que a gente iniciou a aula, como que ele seria resolvido se eu construísse uma planilha, tá? E analisasse essa planilha período a período. Vamos lá. No período zero, ou no tempo zero, como está escrito nessa tabela, corresponde ao instante no qual eu fiz o empréstimo. Então, digamos, eu quero viajar, e aí eu vou lá tomar um valor emprestado de 10 mil reais e me comprometi a pagar no final de 5 meses, e quem me emprestou o dinheiro cobra juro de 10% ao mês. Ok? Então, quanto que eu devo pagar para esse indivíduo? Ok? Então, se eu considerar a ótica do sistema de capitalização simples, no qual a taxa de juros ela é calculada sempre sobre o valor que foi tomado emprestado, então, se eu tomo um valor emprestado de 10 mil reais hoje, ok? E eu pago esse dinheiro hoje, isso significa que não tem juro cobrado. Porque não passou um mês, né? Não passou um período de capitalização para me cobrar juro. Então, se eu pago hoje, o meu saldo devedor, né, no final do dia lá, é de 10 mil reais. Então, se eu pagar, beleza, eu não vou pagar juro. Mas digamos que tenha passado um mês, ok? Então, o saldo devedor no final do primeiro mês é os R$ 1.000, perdão, os mil não, os 10 mil reais que eu tomei emprestado. Só que como passou um período de um mês, sobre esse período de um mês, foi cobrado, então, juro de 10%. Então, quando eu calculo 10% de R$ 1.000, mil não, 10 mil reais, o valor dos juros vai ser de R$ 1.000. Né? 10% de 1.000, de 10 mil é 1.000. Então, se eu desejo calcular o saldo devedor no final do primeiro mês, eu vou somar a quantia que eu tomei emprestado, que é 10 mil, com o valor dos juros devidos no final do primeiro mês, que é 1.000. Então, a soma de 10 mil com 1.000, então aqui é 10 mil com 1.000, vai me dar 11 mil reais. Esse é o valor devido no final do primeiro mês. Ok? No entanto, veja que o empréstimo foi feito em 5 meses. Então, quanto que eu vou pagar de juros no final do segundo mês? Eu tenho que lembrar que o meu saldo devedor, agora, ele é de 11 mil reais. Ok? No início do segundo mês, o meu saldo devedor é de 11 mil reais.
No entanto, eu tenho que lembrar que, pela definição do sistema de capitalização simples, tá, a taxa de juros de 10% não será aplicada sobre R$ 11.000, será aplicado sobre o valor que você tomou emprestado, R$ 10.000. Ok? Então, novamente, durante o segundo período, eu vou cobrar 10% de juros, né? Então, sobre R$ 10.000, que vai me dar o valor de R$ 1.000 novamente. Então, qual é o saldo devedor no final do segundo período? O saldo devedor do final do segundo período é os R$ 11.000 que eu devia no início do segundo período, somado com o juro referente ao segundo período, que é de R$ 1.000. Então, eu devo pagar R$ 12.000. Aplicando esse mesmo raciocínio para os demais períodos, veja, para o terceiro período, o saldo devedor, no início dele, é de 12.000. Se eu não pagar esse empréstimo durante o terceiro período, né, então será capitalizado, então será cobrado 10% sobre R$ 10.000. Lembrando que eu estou resolvendo esse exercício sobre a perspectiva do sistema de capitalização simples. Então, eu tenho aqui juro de R$ 1.000. Consequentemente, o saldo devedor no final do terceiro período é os R$ 12.000 mais R$ 1.000 de juros referente ao período todo. Então, nos dá um total de R$ 13.000. Analogamente, para o quarto período, ó, o saldo devedor é de R$ 13.000. Nós vamos cobrar novamente durante o quarto período, 10% sobre o valor que foi emprestado, vai dar novamente R$ 1.000 e, consequentemente, o valor final é R$ 14.000. E para o quinto período, nós temos a mesma ideia, ok? Então, saldo devedor inicial de 14.000, o juro também de 1.000 e, consequentemente, no final do quinto período, o valor montante, né, ou o valor devido, ele é de R$ 15.000, ok? Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui. O sistema de capitalização simples, a taxa de juros, ela só incide sobre o capital inicial que você tomou emprestado ou que você fez investimento. Então, no nosso caso, foi de R$ 10.000. E observe que os juros cobrados em cada período, todos eles foram iguais. Todos eles foram iguais a 1.000, ok? E aí, pessoal, atenção aqui, ó. Para eu calcular o montante no final do primeiro período, eu somei o valor original de 10.000 com o valor dos juros. Então, eu peguei esse... Opa, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Eu peguei o valor do montante inicial, do capital original, somei com 1.000. Isso me deu o valor de R$ 11.000. Pego os R$ 11.000, somo 1.000, vai originar o valor de R$ 12.000. Então, se eu faço essa análise, ok? E analiso os valores do montante, vamos analisar aqui apenas o valor do montante. O que está acontecendo com o valor do montante? Ó? O primeiro valor de montante, deixa eu mudar aqui a cor. Ó, o primeiro valor é 10.000. Ok? Tá aqui, o primeiro valor. Eu devia ter pego esse outro aqui, o segundo valor. Deixa eu apagar o de cima aqui. Primeiro valor, R$ 10.000, que é o que eu tomei emprestado. Eu fiz errado a conta ali, gente. Deixa eu corrigir. Eu fiz 10.000. Com 1.000, coloquei 1.000. É 11.000. Estava certo o que eu estava pensando. Ó, primeiro valor é 10.000. O segundo valor é 11.000. O terceiro valor é 12.000. O terceiro valor é 13.000. O quarto valor é 14.000. E o quinto valor é 15.000. Então, se eu analiso isso sobre uma perspectiva matemática de sequência numérica, eu tenho o primeiro valor 10.000, o segundo valor 11.000, o terceiro valor 12.000, o quarto valor 13.000, depois 14.000
e, por fim, 15 mil. Se eu analiso isso sobre a perspectiva de uma sequência numérica, ok? Essa sequência numérica ela tem uma característica bastante comum dentro da matemática. Se a gente analisar, a partir do primeiro termo, né, nós temos que sempre será acrescido uma determinada quantidade. Vocês conseguem perceber qual é o valor que é acrescido? Nos termos, para eu obter um termo sucessor, eu vou precisar de um termo anterior acrescido de uma quantidade. Isso tem um nome especial dentro da matemática. Quem sabe esse nome? Alguém Uma consegue? PA. É uma PA. É uma progressão aritmética. Quem falou? Fui eu, professor André. Foi o André. É uma PA. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Então, os valores... E quanto vale a razão dessa PA? Se é uma progressão aritmética, ela tem uma razão. Quanto vale a razão dessa PA? Essa aqui é 1000. Ricardo tá mutado. Ô, professor, seu microfone tá mutado. Professor Ricardo. Ainda tá mutado, professor. É o microfone aqui do Teams aqui, ó. Tá mutado. Tá do lado ali do compartilhar a tela. Dá uma olhadinha ali, professor. Não sei o que aconteceu. Agora sim, vocês me escutam. Então, acho que eu vou... Ok. Deixa eu compartilhar a tela de novo. André, confirma para mim se aparece... Tá aparecendo sua tela aqui. Beleza, então. Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Então, vamos lá. Então, observem, nós temos um comportamento de uma progressão aritmética, né, para o sistema de capitalização simples. A razão dessa progressão aritmética corresponde ao valor dos juros auferidos em cada período, que no caso é 1000, ok? E os termos dessa sequência, então, ou seja, o valor montante para cada período corresponde a um termo de uma progressão aritmética. Então, o sistema de capitalização simples, ele tem um comportamento análogo de uma progressão aritmética. Então, todas as propriedades que nós conhecemos de progressão aritmética, elas podem ser empregadas, podem ser utilizadas no sistema de capitalização simples, ok? Então, o sistema de capitalização simples é também chamado por alguns autores como sistema de capitalização proporcional ou como sistema de capitalização linear. Tá? Eu não concordo muito com esse sistema de capitalização linear, porque isso não é uma transformação linear lá da álgebra linear que a gente conhece. Mas, né, eles entendem o linear como algo parecido com uma reta, só que nesse caso a reta não passa pela origem, ok? Ela está transladada, então por isso que ela não é uma transformação linear. Mas ela segue um comportamento de grandezas proporcionais, né, diretamente proporcionais. Então, nesse sistema de capitalização, a grande sacada dele é que o juro só é cobrado sobre o valor do capital original, do que você tomou emprestado. Então, você paga o juro referente a cada período, tudo de uma vez no final, tá? No entanto, o outro, bom, já disse, né, é uma característica de uma progressão aritmética. Nós podemos resolver esse problema de uma forma genérica, e é isso que eu quero fazer agora. Resolver esse problema para uma forma genérica, para a gente encontrar uma equação. Tá? E a partir dessa equação, a gente, por indução, chegar na equação que descreve o sistema de capitalização simples. Então, digamos que eu tome emprestado um capital de valor C, ok? Esse capital... Ricardo tá mutado novamente.
Agora vocês me escutam. Sim, sim. Eu não sim. sei o que está acontecendo. Enfim, vamos lá. Agora vocês me escutam. Sim, Sim. professor. Ok. Então, nós vamos tomar um capital C genérico, tá? Nós vamos generalizar a expressão matemática para demonstrar a equação do sistema de capitalização simples. Esse capital será aplicado a uma taxa I genérica por um período igual a N. Ok? Então, nós vamos calcular o valor montante no final de N períodos da aplicação. Então, tomei um capital C. Se eu tomo esse capital no período zero e eu pago esse capital no período zero, ou seja, no mesmo dia, no mesmo tempo focal, não é cobrado juro. Então, o juro é zero. Consequentemente, o saldo devedor, ou seja, o que você vai quitar, é exatamente o valor C que você tomou emprestado. Ok? Então, digamos que agora passe um período, e esse um período pode ser um mês, pode ser um bimestre, pode ser um trimestre, um quadrimestre, um semestre, um ano, tá? Então, passou ali um período, você tem que o saldo devedor inicial no início desse período era C, e no final desse período será cobrado juro. E o valor do juro, ele é calculado como sendo a taxa vezes o valor do capital. Consequentemente, o valor montante que você vai pagar no final do primeiro período é o saldo devedor inicial, que é C, mais o valor do juro, que é a taxa vezes o capital. Então, observe que essa operação aritmética que nós estamos efetuando, ela tem em comum o termo C. Então, eu consigo colocar o C em evidência e, consequentemente, fica 1 mais a taxa. Lembra que se eu fizer a distributiva, vai resultar numa expressão numérica equivalente à anterior. Agora eu sei que no início do segundo período, o saldo devedor era capital que multiplica 1 mais a taxa. E aí vai passar um período, que corresponde ao segundo período da aplicação. Sobre esse período, cobra-se juro. De acordo com a definição do sistema de capitalização simples, tá? O valor que será cobrado é a taxa vezes o valor do capital original. Então, o juro é o mesmo. I vezes C. Então, o montante no final do primeiro período, vou colocar índice aqui, o montante no final do segundo período é o montante no início do segundo período, que é o capital que multiplica 1 mais a taxa, mais o juro referente a esse período. Então, consequentemente, nós temos que se eu desmembrar essa parcela aqui, ó, fica capital, que multiplica capital mais taxa, né? Fica capital mais capital vezes taxa e capital vezes taxa, ou taxa vezes capital. Então, note que nós vamos ter o capital, ok? Colocando o capital em evidência, vai ficar 1 mais I mais I, que vai dar 2I. Então, esse é o saldo devedor no final do segundo período. Vamos para o terceiro período. Então, eu sei que o montante devido, agora só para ficar mais fácil para a gente fazer, eu vou deixar que o capital devido no segundo período é o capital somado com o capital mais o juro do primeiro período e o capital mais juro do segundo período. Só para não ter que desfazer o processo de colocar em evidência, tá? O juro do terceiro período é idêntico. Taxa vezes capital. Consequentemente, o montante do saldo devedor no final do terceiro período é a soma do montante inicial com o juro. Então, eu tenho capital, taxa vezes capital referente ao primeiro período, taxa vezes capital referente ao segundo período e o juro, que é taxa vezes capital referente ao terceiro período. Então, se eu coloco o capital em evidência, observe que vai ficar 1 mais I, mais I, mais I. 3 vezes o I. Ok? Agora eu chamo a atenção para uma coisa aqui. Eu não sei por que sumiu aqui. Eu ia colocar
grifar sumiu. Observem o seguinte, nessa expressão numérica. O montante referente ao primeiro período, tá? O montante no final do primeiro período, observe que o valor que aparece multiplicando a taxa, o I ali, é 1. Lembra que aqui não está escrito, mas tem o número 1 escondido. Para o final do segundo período, observe que aparece, multiplicando a taxa, o número 2. Observe que para o final do terceiro período, o valor que aparece multiplicando a taxa é o 3. Ok? E aí eu consigo generalizar isso para N períodos. Então, matematicamente, nós conseguimos generalizar isso, tá usando o princípio de indução finita, nós não vamos falar disso, mas só para vocês saberem que é possível demonstrar matematicamente isso. Para N períodos, tá, a expressão ficará escrita como sendo o capital que multiplica 1 mais N, que é de N períodos, vezes a taxa. Então, esse é o comportamento da equação que descreve o sistema de capitalização simples. E se vocês analisarem graficamente essa equação, ela tem alguma característica, né, que é uma característica de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então nós vamos perceber que essa progressão aritmética, ela é uma progressão aritmética crescente, uma vez que a taxa é positiva e o período de tempo, né, o n, é sempre positivo, ok? Então, com essa equação, nós conseguimos resolver qualquer problema de matemática financeira quando aplicado no sistema de capitalização simples, ok? Então, pela definição do sistema de capitalização simples, né? Então, os juros incidem apenas sobre o valor do capital original e a equação matemática que modela esse fenômeno é isso aqui. Gente, se vocês fizerem um estudo mais a fundo disso aqui, ou quem gostar muito de matemática, vocês vão perceber que essa equação, ela corresponde a uma equação do termo geral de uma progressão aritmética, ok? É isso. Então, nós resolvemos o problema, esse problema original, sobre uma ótica, tá? Esse problema aqui, sobre uma ótica, que é o sistema de capitalização simples, ok? Agora nós vamos analisar uma outra metodologia, que é o sistema de capitalização composto. Então, o sistema de capitalização composto, ele tem agora uma característica peculiar, ok? Ele é um sistema de capitalização, ok? No qual o juro gerado em cada período, eles são incorporados ao valor do capital e passam a render juros, tá? Então, é um sistema de capitalização no qual é cobrado juro sobre juros, ok? Então, como que esse problema que nós iniciamos a aula, ele é resolvido num sistema de capitalização como esse? Ou seja, o juro referente a um período, ele é incorporado ao saldo devedor e passa a render juros. Então, vamos resolver o mesmo problema sobre essa perspectiva agora. Agora, as operações financeiras ficam um pouco mais elaboradas, porque nós vamos fazer operações um pouquinho mais elaboradas. Vocês vão ver que é elaborada, mas é bem simples. Digamos que eu tenha tomado os mesmos 10 mil reais, ok? Então, se eu tomei o dinheiro emprestado hoje e eu paguei ele hoje, eu não cobro juro. Então, o saldo devedor é de 10 mil reais. Beleza, mas não é o que aconteceu. Eu fui pagar no 5º mês. Tá. Então, no final do primeiro mês, quanto que eu estou devendo? Ah, inicialmente você deve 10 mil reais. Beleza. Vai ser cobrado, nesse primeiro período, juro de 10%. Perfeito. Então, 10% de 10 mil reais, cujo valor é R$1.000. Beleza. Então, quanto que eu vou pagar no final do primeiro mês? Se eu pagasse isso, os 10 mil reais, que é o saldo devedor original, mais os R$1.000 de juros, que vai dar um valor de 11 mil reais. Perfeito. Agora vamos para o segundo período. Agora aqui começa a ficar emocionante.
O saldo devedor no início do segundo período é de R$11.000. Só que agora, o juro, ele foi incorporado ao capital. Então, vale 11 mil. E será cobrado juro sobre o juro que foi originado no período anterior. Então, é cobrado juro de 10% sobre esse saldo devedor de 11 mil. Então, agora eu cobro juro de 10% sobre 11 mil, que vai dar um valor de R$1.100. Então, consequentemente, o saldo devedor no final do segundo período é a soma dos R$11.000, que era o saldo devedor inicial, acrescido dos juros do período, que é de R$1.100. Então, totalizando R$12.100. Ok? Perdão, R$12.100, tá certo. Agora nós vamos para o terceiro período. Então, quanto que eu devo no final do terceiro período? Bom, no início do terceiro período, a sua dívida é de R$12.100, tá? Então, durante esse período, cobra-se juro, ou o capital é capitalizado 10% sobre o valor da sua dívida, que é R$12.100. Isso vai me dar juro, 10% de R$12.100. Nós temos aqui um valor de R$1.210. Ok? Então, consequentemente, o montante, o saldo devedor no final do terceiro período, só somar 12.100 com 1.210. E aí, quando eu faço essa soma, vai dar 13.310. Então, 13.310. Para o quarto período, acho que vocês já pegaram o jeito que está sendo calculado aqui. Então, saldo devedor inicial é 13.100, cobra-se 10% de juros sobre 13.100, isso vai me dar juro... Ricardo, 13.010. 310. 13.310. Pior que eu não vou conseguir apagar. 13.310. Vai dar juro de 1.331. Ok? Então, somando o juro de 1.331 com o saldo devedor inicial, a quantia que eu devo pagar no final do quarto período é 14.641. 14.641. Finalmente, no último período, eu sei que o saldo devedor era de 14.641, cobro o juro de 10% sobre esse montante devedor, 14.641. O juro devido nesse período é de 1.464,10. Consequentemente, o valor final devido é de 16.105,10. Ok? Então, observe o comportamento desse sistema de capitalização, da forma como o exercício foi resolvido, ok? Sobre essa ótica, com a ótica anterior. Ó. Vamos analisar. Observem os valores aqui do saldo devedor. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, e nós identificamos a formação de uma progressão aritmética. Agora, quando eu analiso a construção dessa planilha sobre a ótica do sistema de capitalização composto, observe que é diferente os resultados, né? Na verdade, só o da primeira linha e o da segunda linha que são idênticos. A partir da terceira linha da tabela, os valores são maiores, né? São diferentes. Mas uma coisa interessante aqui que nós podemos observar é, se eu pego R$11.000, que é o valor referente à segunda linha, e divido pelo valor da primeira linha, que corresponde a 10.000, nós vamos encontrar 1,1. Se eu pego 12.000, que é o valor da terceira linha, e divido esse resultado por 11.000, nós vamos encontrar 1,1 também. Se nós fizermos a mesma coisa para a quarta com a terceira linha, também eu vou encontrar 1,1. E se eu faço de 14.641
para 13.310, né, faço o quociente dos dois, também encontro 1,1 e, analogamente, para o outro caso, nós vamos encontrar 1,1. Ou seja, em matemática, toda sequência numérica, onde a partir do primeiro termo, o segundo termo é o primeiro, né, o anterior, multiplicado por uma constante, isso é chamado de progressão geométrica. Então, o sistema de capitalização composto, que é o sistema de capitalização que cobra juro sobre juro, ele é um sistema de capitalização exponencial ou geométrico, como alguns autores chamam, tá? Então, o sistema de capitalização composto, ele é chamado de sistema de capitalização exponencial, porque nós podemos modelar a função matemática que descreve o seu comportamento por meio de uma função exponencial, ok? E aí, gente, vamos tentar desenvolver uma expressão matemática que vai generalizar a expressão para o sistema de capitalização composto. Depois a gente volta para esses dois exemplos práticos e faz uma comparação por meio de tabela, né? Para responder algumas perguntas. Será que quem é mais interessante, né? Aplicar o sistema de capitalização composto? Vamos deixar essa pergunta no ar no primeiro momento, ó. Atenção para essa tabela, ok? Onde eu tenho a construção e essa outra tabela do sistema de capitalização simples, onde eu tenho esses valores monetários. O que é mais interessante? Eu quero saber de vocês o que é mais interessante, aplicar o sistema de capitalização simples ou aplicar o sistema de capitalização composto? Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar para quem está participando aqui. Deixa eu ver quem são os alunos que estão lá. Cadê vocês, gente? A Laís, a Edna, a Inara, a Ana, o Patrick, a Diane ou Daiane? Eu não acho que é a Daiane. Vai lá, pessoal, participem comigo. O que é mais vantajoso? Aplicar o sistema de capitalização simples ou o sistema de capitalização composto? Podem abrir o microfone aí e falar com o professor. Eu não conheci o composto, então eu fiz aquele cálculo dos 15 mil pelo simples. Aí depois, quando tu deu o simples, eu fiz o composto calculando nessa tabelinha antes de tu fazer. Mas continuei dividido por 10, aí deu certinho o valor. Mas eu composto, vou ser sério, eu não conhecia. Eu conhecia só o modo simples mesmo de fazer. Muito bem. Mas o que é mais interessante? Eu achei mais legal o composto. O composto. Agora, por que você julga que o sistema de capitalização composto é melhor do que o sistema de capitalização simples? Eu achei ali na parte dos juros, tu calcular como montante, né, do capital por valor dos juros, porque ele te dá um juros mensal a cada mês. E no simples ele te dá só o valor simples, dos 10% calculado no final. Ok. Vai lá, gente. A Laís. Bom, quem mais está aí? Bom, dá para ver que tem 11 pessoas. Vamos ver. Alguém mais tem que falar. Pessoal, se quiser abrir também a câmera aí, pode Se ficar à quiserem vontade. abrir a câmera, a gente se microfone. conhece, a gente toma um café, toma uma água. Eu não tenho câmera, por isso que eu não abri. Eu estou sem câmera porque eu tô no computador. Eu vou reformular a pergunta do professor Ricardo no seguinte sentido, né? Nós temos aí dois sistemas de capitalização, e aí a pergunta do professor Ricardo é: qual é mais interessante? Aí eu vou acrescentar mais uma coisa: é interessante para quem? Era isso que eu queria que eles percebessem a ideia também. É mais interessante para quem? Porque essa pergunta ela tem viés. Eu vou ser sério com vocês, eu tenho um comércio, então para mim o composto me dá um dinheiro maior que o simples. Muito bem. O simples não me dá dinheiro, vamos dizer assim, vai me render menos do que me rende o composto. Entendeu? É isso aí. Foi nesse modo que eu pensei em mim. Não vou mentir, eu pensei em mim no composto. É essa a ideia.
Então é o seguinte, ó, Patrick, para você que tem comércio, é mais interessante você cobrar juro composto, porque você vai receber mais. Agora, eu sou seu cliente, e aí você vai cobrar juro sobre alguma compra que eu fiz lá no seu comércio. O que que é mais interessante para mim? Para mim é interessante que você cobre menos juros. Pode ser o simples. Vai ser o simples. Isso aí. Então é assim, os dois sistemas de capitalização, eles existem. E os dois sistemas de capitalização, eles podem ser aplicados. Agora, vamos para outra pergunta. Por que que no cotidiano é sempre aplicado o sistema de capitalização composto? Quem me responde? A Maria está querendo aparecer ali. Oi, Maria. Maria, seu microfone está mudo. Consegue abrir, Maria, o microfone? Tá tentando, vai tentando. Ó, fica na parte superior direita ali. Se você passar o mouse ali, vai aparecer. Acho que agora deu certo. Agora sim. Tudo bem? Boa tarde. Seja Tudo bem, bem-vinda. desculpe o atraso. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, ok, obrigada. E aí? O que que você me diz? Você concorda com o que o Patrick falou? Concorda com o que eu disse? Por que que o banco, né? Por que que é sempre cobrado? Por que que é sempre praticado o sistema de capitalização composto e raramente é aplicado o sistema de capitalização simples? Maria, você consegue responder? Creio que para o banco, né, geralmente ele vai ter mais lucro com isso. Então, geralmente, ele oferece para nós o simples, né? Mas, na verdade, para eles é mais vantajoso o composto. O banco ele vai, né? Toda instituição financeira ela vai apresentar uma taxa de juros, só que ele não vai falar se é juro simples ou juro composto, tá? Aí tem até uma questão jurídica que pode ser discutida, porque, segundo alguns juristas, não existe juro composto, não existe essa de cobrar juros sobre juro, tá? Mas aí é uma outra discussão, aí foge do nosso objetivo. Então, o que a instituição financeira faz? Olha, eu cobro juro de 10%. Agora, a maneira como ele vai cobrar juro é que vai, né, fazer uma coisa que seja mais viável para ele ou para a gente. Então, ele vai pensar sempre nele, ele vai cobrar juro composto. Porque juro composto, pelo que nós observamos na construção dessas duas tabelas, é o sistema de capitalização que rende mais dinheiro. Concorda? Sim, com certeza. Agora, por que que toda transação financeira é praticado segundo o sistema de capitalização composto? Então, respondendo essa pergunta, existe um consenso, né, entre... Professor Ricardo, eu vou ficar às escondidas, tá? Eu tô meio sem graça. Ficou tímida. Tá bom? Tá tudo certo. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Então, gente, respondendo aqui a pergunta que eu deixei, né, por que que sempre se cobra juro composto? A ideia por trás aqui, né, então, quem tem o dinheiro, quem vai emprestar o dinheiro, é ele que vai decidir a forma como será cobrado o juro. Então, é ele que decide o sistema de capitalização que será aplicado. Agora, uma pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: juro simples é sempre mais interessante do que juro composto? Quero saber o que vocês têm a me dizer. Respondam lá no chat, gente. Temos bastante gente aí. Vamos interagir. Eu não estou conseguindo ler o chat, André. Eu estou acompanhando aqui, professor. Pessoal, pode mandar mensagem aqui pelo chat aqui que a gente vai. O meu Teams acho que deu algum problema. Uhum. Mas, por enquanto, eu consigo. Eu não consigo acompanhar o chat. Eu não sei se o pessoal tá escrevendo. Aparentemente não, né? Acho que tem alguém escrevendo ali, professor. Está aparecendo. Tem alguém escrevendo ali.
Gente, tentem responder essa pergunta. Juro simples é sempre melhor que... juro composto é sempre melhor do que juro simples? Será que isso é verdadeiro? Ou será que isso é falso? Ou depende? Vamos fazer uma reflexão aqui sobre isso, professor Ricardo. A gente sabe que o que vai determinar esse montante no final de um determinado período de tempo é exatamente o valor que a gente vai submeter uma determinada operação, influenciada por uma taxa, né, que vai gerar uns juros, né? Só que a gente sabe que o que vai determinar isso é o período de tempo que isso vai correr, Isso. né? Então, nesse período de tempo, né, vamos considerar esse período de tempo. Será que para qualquer tempo que nós tenhamos, o juro composto é sempre mais interessante, né? Se nós pensarmos aí num rendimento, né, do ponto de vista do comerciante, aí vou pegar o Patrick como exemplo, será que é sempre mais interessante fazer isso, né, submeter uma determinada operação com juro composto para qualquer período de tempo? Vai Ou lá, vamos pensar, Patrick, você que é o nosso objeto de estudo agora, você vai ter que nos ajudar a responder essa pergunta. Juro composto é sempre melhor que juro simples? Aí eu vou responder se eu fosse crente. Cara, eu no meu lado de comerciante, eu gostaria de cada vez no composto ganhar mais. Mas eu tenho que pensar assim, ó, se eu cobrar muito do crente, será que o crente vai voltar na minha instituição? Tem Essa é a isso? questão. Essa tem a questão também. Ele pode eu cobrar bastante dele, eu faturar a primeira vez e ele não voltar mais. Tem isso. Isso é um E fator a ser considerado, com tem, certeza. tem esse fator também, né? Pela tabela, se fosse praticamente só essa tabela, eu, como comerciante, ganharia mais no composto. Só que eu também tenho que pensar no lado do cliente. Será que ele voltaria? É igual um banco. Tu vai procurar um banco, tu vai procurar a menor taxa. Tu não vai querer pagar sempre a maior taxa no banco. Não faz sentido, né, querer pagar a maior taxa. Não tem esse sentido. Então, eu vou construir agora com vocês, a gente vai fazer uma comparação. Deixa eu só me localizar aqui, que eu abri tanta janela. Deixa eu fechar uma. Deixa eu ver onde que vocês estão. Deixa eu sair dessa. Eu estou com duas janelas abertas. Só um instantinho, deixa eu só me organizar aqui. Eu vou reiniciar a apresentação. Só compartilhar minha tela novamente. Eu tenho que compartilhar a tela com vocês para vocês verem o que eu vou fazer no Excel. André, aparece? Tá aparecendo sim, sim, professor. Pessoal, Então tá. Então agora nós vamos construir aqui, nós vamos fazer uma planilha dessa mesma situação problema, tá? Dos 10 mil reais. Só que agora eu vou extrapolar, não vou fazer aí à mão, vou extrapolar para pelo menos 45 meses, né? Nós vamos avaliar agora o que acontece com o saldo devedor para cada sistema de capitalização, para um período de tempo que seja maior do que os 5 meses, tá? Então, nós temos o valor original, que era 10 mil reais. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, 10 mil reais. E aí, opa, 10 mil, não 100 mil. 10 mil, ok? E a taxa de juros cobrado foi de 10%. Como eu não posso colocar 10, eu vou colocar 0,1 aqui, ok? Que é 10 dividido por 100. Então, o saldo devedor original, ok? Era 10 mil reais. Se eu pago isso no primeiro período, não é cobrado o juro é zero, e, consequentemente, o saldo devedor é os 10 mil reais mais o juro cobrado no período, que no caso foi zero. Então, o saldo devedor no final do primeiro período é de 10 mil reais. Ou seja, se eu tomo dinheiro emprestado hoje e pago hoje, eu não pago o juro, porque não capitalizou, então eu empresto 10 mil, pago os 10 mil, tá tudo certo. Mas agora passou um período, tá? O seu saldo devedor, ele corresponde a esse valor,
de R$10.000, ok? Só que agora vai passar um período, e sobre esse um período será cobrado juro de 10% sobre o capital que você tomou emprestado. Então, cobra-se juro. Opa, por que ele está dando? Coloquei mais, né? É vezes, professor. Juro de 0,1 mil. Ok? Então, consequentemente, agora, no final do segundo período, o valor do montante é a soma do saldo devedor no primeiro período com o juro daquele período. Então, tá aqui. Eu tenho um valor de R$11.000. Então, veja, o saldo devedor agora, ele corresponde a R$11.000. Ok? O juro, nós vimos que vai ser sempre o mesmo valor. Ele é sempre cobrado 10% sobre o capital original que foi emprestado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e vou arrastar para 45 períodos. Escolhi arbitrariamente, tá? Num primeiro momento vai dar erro, porque a planilha não está toda preenchida. Ok? Eu deveria ter fixado aqui. Espera aí. Eu esqueci de fixar. R$1.000 é 10%. Ok, R$1.000. O meu aqui tá dando ruim. Deixa eu fazer diferente. Aqui. Pronto. De novo. Ó, os juros calculados. E aí o saldo devedor, que é a soma. Nós vamos ver se ele vai dar certo aqui. Ó, tá ali. Preencheu a planilha. Gente, olha o que está acontecendo. Então, para o sistema de capitalização simples, que é a primeira planilha, ó, a gente tinha calculado isso, né? Então, R$10.000, depois 11, 12, 13, 14, 15. E observe que o comportamento é um comportamento de uma progressão aritmética à medida que vai passando mês a mês. Então, o saldo devedor no final de 45 meses, ali vai dar de R$55.000. Se eu faço a mesma coisa para o sistema de capitalização composto, ok? Nós temos que o valor original devido é de R$10.000. Se eu pago no mesmo período, que é o tempo focal zero, o saldo devedor é a soma do saldo devedor original mais o juro daquele período. Então, se eu pego o valor num dia e pago no mesmo dia, não é cobrado o juro. Para o final do primeiro, passou agora um mês, então o saldo devedor é o saldo devedor do mês anterior, R$10.000, ok? E aí vai ser cobrado o juro de 10% sobre o saldo devedor do início do período, R$1.000. Então, consequentemente, o valor da soma de montante com o juro, perdão, do saldo devedor inicial com o juro dá R$11.000. Observe, ó, que dá R$11.000 aqui e R$11.000 aqui para o sistema de capitalização simples. Agora, se eu faço para o segundo período, ok? Olha o que vai acontecer. Um deu 12.100. Ok? O outro deu só 12.000. Então, já começa a observar valores diferentes. Eu vou clicar e arrastar aqui para a gente fazer para os 45 períodos, para os 45 meses. No primeiro momento vai dar 0, mas eu vou preencher a planilha toda e aí vai dar certo. Se eu fiz certo, vai dar certo, né? Se eu montei a lógica aqui certa, ela vai montar certo. Ó, tá aqui. Observe, nós calculamos até o quinto período, né? Tinha dado 16.105,10, ó. Tá ali, tá correto. Deixa eu mudar a cor. Vou colocar um azul para vocês perceberem.
E observe o comportamento. Ó. Vamos analisar aqui o último período, após 45 meses. Nós temos aqui, para o sistema de capitalização simples, um valor de R$55 mil. Enquanto que para o sistema de capitalização composto, o montante é de R$728.904,84. Então, perceberam a discrepância dos valores? Então, se eu uso o Excel para fazer um gráfico, né, e coloco uma coluna com os períodos, uma coluna, o montante do sistema de capitalização simples, e uma coluna com o montante do sistema de capitalização composto, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. André, só confirma para mim se está aparecendo a minha tela do PowerPoint. Tá sim, professor, está na apresentação. Tá, então beleza. Ó, nós temos... aqui. Se fizermos o gráfico, né, do sistema de capitalização simples com o sistema de capitalização composto, nós vamos pegar aqueles valores que nós geramos, nós vamos encontrar uma curva semelhante a essa, onde essa que está em vermelho representa o sistema de capitalização simples e essa que está em azul representa o sistema de capitalização composto. Ok? A pergunta que eu fiz era: juro simples rende mais dinheiro do que juro composto? E aí eu quero saber de vocês. Será que juro simples rende mais do que juro composto? Ou juro composto rende mais que juro simples? E isso é sempre verdade? A resposta para essa pergunta vem a partir do gráfico. Olha, observe que as duas curvas, né, nós vimos que para o sistema de capitalização simples, o montante, eu vou colocar a equação aqui, é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. E para o sistema de capitalização composto, é o sistema de capitalização exponencial, tá? Eu não lembro se eu fiz a demonstração aqui, gente. Genérico eu fiz? Eu acho que não, né? Do composto você iniciou, só que não deu expressão geral. Só fiz isso aqui, né? Isso. Então, deixa eu mostrar aqui só para vocês como vai ficar a expressão geral. Vamos admitir o capital C. Se ele foi aplicado, se eu tomei ele emprestado hoje, paguei hoje, eu não pago o juro, o saldo devedor é o próprio C. Mas digamos que tenha passado um período, né? Então, o saldo devedor no início do primeiro período é C, e aí o juro cobrado durante o primeiro período é o capital vezes a taxa. Agora é genérico, tá? Então, o saldo devedor aqui é o capital originalmente devido, mais o juro. Então, colocando em evidência, vai dar capital que multiplica 1 mais a taxa. Para o início do segundo período, o saldo devedor é o capital que multiplica 1 mais a taxa. Ok? Então, será cobrado juro sobre esse capital. Então, será cobrado juros sobre esse capital. Então, o capital é C que multiplica 1 mais I vezes a taxa. Então, esse é o juro pago durante o segundo período. Então, consequentemente, o valor montante vai ser a soma desse, ok, com esse outro. Então, vou colocar aqui. E o primeiro termo com o juro. Observe que nessa adição, os termos que eu tenho em comum, que me é permitido colocar em evidência, é o capital que multiplica 1 mais a taxa. Ao fazer isso, para essa primeira parcela, sobra o 1. E para essa segunda parcela, sobra o I. Então, fica 1 mais I. E 1 mais I que multiplica 1 mais I, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma expoente. Ok? E aí, façamos isso para o terceiro período. Então, o capital agora é capital C, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. Então, será cobrado juros sobre esse valor. Então, o valor do juros será 1 que multiplica 1 mais I ao quadrado, vezes a taxa de juros incidida sobre esse valor. E o montante é a soma desses dois valores.
Então, deixa eu colocar os dois valores aqui. Colocando em evidência, ficará... O que eles têm em comum é C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. Então, sobra do primeiro termo o número 1, e do segundo termo sobra o valor do capital. Então, fica 1 mais I. Então, vai dar aqui a expressão final, C que multiplica 1 mais I elevado ao cubo. E aí, eu chamo a atenção para vocês para o padrão de formação. Quando o período é 1, observe que o expoente do termo 1 mais I é 1. Não aparece escrito ali, mas é 1. Subentende-se 1. Quando é 2, observe, ó, fica 1 mais I ao quadrado. Quando é 3, fica 1 mais I elevado ao cubo. E aí, se eu generalizo isso para N períodos, tá? O montante no final de N períodos é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N, tá? Então, essa expressão é a expressão que descreve o sistema de capitalização composto. Então, por isso que ele é chamado de sistema de capitalização exponencial, porque nós temos uma função exponencial escondida aqui. Esse termo aqui, ó, 1 mais a taxa, ele é a base da função exponencial. Nesse problema anterior que a gente resolveu, a taxa não era de 10%, e 10% corresponde a 0,1. Ok? Então, como a base da função exponencial era 1 mais I, né? Se eu somo 1 mais I, que é 0,1, dá 1,1. Que é exatamente a razão da progressão geométrica. Ok? Então, o fator de acúmulo de capital aqui, que esse é o termo chamado, né? 1 mais a taxa elevado a N, isso tem um nome, fator de acúmulo de capital, ele segue uma função exponencial. Então, o modelo matemático, tá aqui, é esse, ok? E aí nós já fizemos o gráfico, né? Para a nossa situação problema, ali para 45 períodos, e a pergunta que eu fiz era: será que o sistema de capitalização composto é sempre mais vantajoso do que o sistema de capitalização simples? Que foi esse gráfico que eu disse originalmente, né? Uma vez que a equação que descreve o sistema de capitalização composto, acabei de escrevê-lo ali. Observe as duas. O primeiro, que é o simples. Isso aqui é uma função afim, ok? E aqui é uma função exponencial. Então, a resposta para dessa pergunta sai a partir da análise desse gráfico. Se a gente analisar o gráfico com carinho, nós vamos observar um ponto de intercepto das duas curvas, tá? As curvas que descrevem os sistemas de capitalização. A função afim, que é o gráfico da reta, que descreve o sistema de capitalização simples, e o gráfico da função exponencial, que descreve o sistema de capitalização composto. Eles têm um ponto em comum. E esse ponto em comum, quando eu faço a projeção deste ponto no eixo da abscissa, eu tenho o valor do tempo. Então, existe um tempo, um intervalo, um período, no qual o montante do sistema de capitalização simples é igual ao montante do sistema de capitalização composto. Isso significa que eles têm o mesmo valor de montante. Para a gente descobrir qual é, vamos voltar para a tabela. Ó, e aqui eu vou dar uma acelerada no nosso processo. Observe aqui, eu já mencionei alguma coisa. Observe que para o período 1 do sistema de capitalização composto é de 11 mil. Para o sistema simples, né, de capitalização simples, a mesma coisa. Para o período 1, o montante é também de 11 mil reais. Então, existe, de fato, um tempo no qual o sistema de capitalização simples e o sistema de capitalização composto apresentam o mesmo valor de montante. E isso acontece quando o período é igual a 1. Então, pode ser um mês, um bimestre, um ano, um semestre, um quadrimestre. Ok? O importante é que seja uma unidade de tempo. E aí, essa unidade de tempo vai depender sobre qual base de tempo o problema vai estar trabalhando. E como que eu vou descobrir qual é a base de tempo que o problema está trabalhando? De acordo com a taxa.
Então, no nosso problema, era uma taxa mensal. Então, o montante do sistema de capitalização simples é igual ao montante do sistema de capitalização composto quando o tempo é igual a 1 mês. Né? Então, após 1 mês do empréstimo, os dois sistemas de capitalização rendem o mesmo valor. Tá? Então, generalizando a expressão, nós temos o seguinte: quando o período de capitalização for menor do que 1 unidade, tá? Juros simples rende mais, o sistema de capitalização simples rende mais do que o sistema de capitalização composto. Olha a curva. A reta, ela está acima do gráfico da função exponencial. Quando o período de capitalização é maior do que 1 unidade, juro composto, né, o sistema de capitalização composto rende maiores valores do que o sistema de capitalização simples. Tá? Então, essa história de que juro composto é preferível do que juro simples não é verdade. Porque existe um intervalo de tempo entre 0 e 1 unidade, no qual o juro simples rende mais. E o que os bancos fazem? Quando o período de capitalização ele é um número inteiro, o banco vai cobrar juro composto. Quando o tempo de capitalização é um número decimal, então ele tem uma parte inteira e uma parte decimal, o banco vai ser sacano. O que ele vai fazer? Da parte inteira, ele cobra juro composto. Da parte decimal, ele cobra juro simples. Porque daí ele vai estar maximizando o seu lucro. Né? Então, da parte inteira, ele extrai o que rende mais, juro composto. E da parte fracionária, que é quando o intervalo de tempo é entre 0 e 1, por exemplo, 1 mês e meio, 1,5, não, vamos colocar 3 meses e meio. De 3, ele cobra juro composto, porque rende mais, e de 0,5 mês, ele cobra juro simples, porque nesse intervalo, meio mês, o juro simples rende mais do que juro composto. Esse sistema de capitalização que eu disse no início da aula, que era um terceiro, é chamado de sistema de capitalização misto, porque eles misturam os dois sistemas de capitalização e extrai o melhor, do ponto de vista do banco, dos dois sistemas de capitalização. Ok? Então, essa é a ideia. Então, essa é a diferença, né, gente, entre os dois sistemas de capitalização. Aliás, esses são os dois sistemas de capitalização, ó, só para refrescar a memória de vocês, porque eu falei bastante. Essa primeira equação, ela calcula juro simples. Essa equação resolve qualquer problema de juro simples. E essa outra equação, deixa eu voltar aqui, ela descreve o sistema de capitalização composto, ok? E aí, temos o seguinte, eu não falei, mas eu vou falar agora. Para essas duas equações, pessoal, quando nós empregamos essa equação, nós temos que tomar um cuidado aqui. Eu vou voltar no nosso problema e vou mostrar um cuidado que devemos tomar. Observe que a taxa de juros ela vai ser acompanhada de um período de capitalização, ou seja, cobra-se, nesse caso, 10% ao mês. E observe que a aplicação ela tem um período de tempo que também é expressa numa unidade de tempo, 5 meses. Para eu poder aplicar essas duas equações e não errar, o período da aplicação, a unidade de medida de tempo do período da aplicação tem que coincidir com a unidade de capitalização da taxa. Então, se o período é expresso em meses, a taxa tem que ser expressa em mês. Se a taxa for expressa ao ano, o período de tempo tem que ser expressa em número de anos. Se for taxa bimestral, eu trabalho com o número de bimestres. Então, sempre tem que fazer a transformação do tempo no período, no valor de N. Então, se eu coloco 10% ao bimestre durante 6 meses, não posso usar. Como a taxa é bimestral, eu tenho que usar número de bimestres. 6 meses tem 3 bimestres, tá? Aí eu uso 3. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, como é uma oficina, agora é o momento em que eu paro de falar e vocês
tentarão desenvolver esse primeiro exercício, o qual diz: o número de anos para que um capital quadriplique de valor a uma taxa de 5% ao mês, juros simples, é igual a quanto? Veja, tem pegadinha aqui. Deixa eu colocar em destaque. Ele quer uma taxa de 5% ao mês. Tá? Ele dá uma taxa de 5% ao mês. Só que ele quer saber em quantos anos isso vai acontecer. Então, como a taxa está expressa em mês, nós vamos primeiro calcular o período em número de meses. E depois nós vamos calcular o período, transformar o número de meses em número de anos. Ok? Então, agora, quero que vocês tirem uma foto aí desse exercício e tentem resolver esse exercício. Agora nós vamos ver como que resolve esse exercício. Eu vou parar de compartilhar a tela para conversar com vocês. Aí eu acho que é importante a gente fazer o seguinte, pessoal. Para a gente ver de que forma que vocês têm resolvido esse problema, né, essa situação, a gente vai compartilhar aqui com vocês um link onde vocês poderão, a partir da resolução no caderno mesmo de vocês, vocês podem tirar uma foto, né, dessa resolução e compartilhar nesse link que nós vamos compartilhar aqui com vocês, tá? Então é super tranquilo, é só vocês acessarem esse link e clicar no sinalzinho de mais que vai ter ali na tela, e aí você coloca a sua foto, né, numa espécie de mural que a gente vai tá acompanhando aqui as resoluções de vocês, tá? Esse é o link, tá aqui no chat, vocês podem clicar, vocês serão direcionados para esse mural, e aí nesse mural vocês vão clicar no sinalzinho de mais que aparece ali em algum canto, geralmente no canto inferior direito da tela, e aí vocês vai abrir uma caixinha, né, onde vocês terão ali possibilidade de escrever, de inserir documento, arquivos, né, enfim. Aí vocês vão inserir a imagem da resolução dessa primeira atividade que nós estamos propondo para vocês. Tá? Se ficar qualquer dúvida, vocês podem sinalizar aí que a gente vai estar aqui para ajudá-los também nesse sentido. Então vamos lá, vamos 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, pegar o caderno aí e começar a resolver. E se tiver alguma dúvida, abram o microfone, falem aí no chat, que a gente vai dando dicas para resolver o exercício. Bom, eu já vou escrever aqui alguma informação que ele nos deu. A taxa, que aí é de 5% ao mês. Ele quer saber o N. Para a gente resolver... e é juros simples, né, gente? Vou escrever a equação do juros simples aqui, ó, para ajudar vocês. O montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes N. Essa é a equação que descreve o sistema de capitalização simples. Observe que o exercício não deu capital. E agora? Ele só deu a taxa e quer o N, mas ele não deu o C e nem o M. De onde nós temos informações para tirar o valor de C e o valor de M no enunciado desse problema? Vamos lá, matemáticos. Ajudem o professor. Deixa eu olhar o chat aqui, ver se alguém colocou alguma coisa. Bom, eu já resolvi aqui, eu não vou passar cola, não. Eu também já cheguei na minha solução. Vamos ver, o Patrick que está aí, a Sandra, a Inara, a Laís,
a Daiane, a Ana Kelly. Gente, só o Patrick que conversou comigo. E a Maria, cadê a Maria? A Maria foi embora, olha só, a Maria foi embora, ela tá aí ainda. Deixa eu ver a lista geral de quem tá aqui. Professor, tem uma coisa que é interessante, que é a seguinte, a questão da PG ela é tão agressiva e, consequentemente, os juros compostos são tão agressivos, tem a seguinte situação. Se eu perguntar para o senhor, o que o senhor prefere? Receber aqui hoje R$1 milhão, te entrego R$1 milhão hoje, ou eu vou te dar durante 30 dias, vou começar durante 30 dias, né? Vou te dar 10 centavos hoje, amanhã eu vou dobrar esse valor, então eu vou estar dando como se fosse um juros de 100% em cima desse valor, e assim de forma composta, né? Então, contabilizando... Vai crescendo exponencialmente. É um problema Detalhe, interessante. Assim, eu sei qual que é a pegadinha que tem por trás aí, mas levando, assim, claro que, né, você falou 10, não quer 10 mil, 10 milhões, eu não lembro. eu falei, pode ser 10 milhões, pode ser 10 milhões, te dou 10 milhões hoje, ou senão eu te dou 10 centavos hoje, amanhã eu vou te dar o dobro, né? Vou estar dando juros de 100% em cima desse valor e vou fazendo isso durante 30 dias. Então, Por quanto tempo? durante 30 dias, um mês. 30 dias? Ah, eu vou querer... Não. Hoje eu tô precisando de dinheiro, né? Tipo, então, Tô querendo viajar hoje, então vou pegar os 10 mil. tô querendo viajar hoje, então seria interessante o dinheiro. Claro que essa quantidade que você vai aumentando exponencialmente, vai chegar uma hora que, como você está dobrando, né? Porque quando você aumenta de 100%, você está dobrando a quantia. E aí vai Sim, chegar um ponto, quando ela ultrapassa o valor de R$1, esse valor ele vai crescer tão rápido que seria mais interessante esperar você me dar 10 centavos hoje, 10 centavos amanhã, esperar um mês, porque daí eu ia ganhar muito dinheiro. é muito agressivo. A questão dos Sim, juros compostos, ele é muito agressivo por causa disso. bastante. Ó, só para informar, tem gente digitando lá no nosso mural, tá? Tem? Tem. Tem 2 pessoas conectadas lá. Eu não consigo acessar. Mas ok, vocês vão me falando aí. Mas a hora que for postado, Ricardo, você consegue visualizar Ah, eu também. consigo visualizar, beleza. Consegue. Eu já joguei minha resposta lá. Ah, lembrando, pessoal, que não precisa se identificar, tá? Eu acho que a gente podia compartilhar os outros, e aí o pessoal pode ir fazendo, E né? fazendo, né? Deixa eu compartilhar o segundo exercício. Só um instante. Para quem precisar do primeiro, eu tirei um print e eu coloquei aqui no chat, tá, pessoal? O primeiro exercício está aqui no chat nosso. André, aparece a minha tela. Está Sim, carregando. professor. Tá Tá. aparecendo. Então, o segundo exercício, pessoal, é esse. Diz assim, ó. Um capital é aplicado durante 8 meses, a taxa de juros simples de 15% ao ano.
apresentando um montante igual a 13.200 no final do prazo. Se este mesmo capital tivesse sido aplicado durante 2 anos a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano, então o montante no final deste prazo teria sido de quanto? Nós temos 2 problemas aqui, né? E aí eu quero que vocês tentem identificar esses 2 problemas. Ó, vou separar aqui para vocês os problemas. Veja que é um exercício bastante interessante, que ele traz os 2 sistemas de capitalização simultaneamente, ok? Ó, o primeiro ele fala um capital, ele não fala quanto que é o capital, mas ele é aplicado durante 8 meses a uma taxa de juros de 15% ao ano. E aí, observe que nós temos unidade de tempo em meses e unidade de tempo em ano. Tem que tomar cuidado. E apresentou um montante de R$ 13.200. Então, essa situação problema, ela diz respeito ao sistema de capitalização simples. Deixa eu mudar aqui. Ó, ao sistema de capitalização simples. Ok? Então, vamos colocar aqui, eu sempre gosto de tirar as informações. O capital, ele não falou quanto era. Ele falou que o capital foi aplicado por 8 meses e foi aplicado a uma taxa de 15% ao ano. Ok? E rendeu um montante, no final do período, de R$ 13.200. Aí ele diz assim, se esse capital tivesse sido aplicado no sistema de capitalização composto, então, o sistema de capitalização composto, ele também não falou o valor do capital, né? Mas é o mesmo capital lá do Simples. Vamos tirar as informações aqui. Deixa eu colocar em destaque as informações. Em homenagem ao Patrick, eu não sei se o Patrick é gremista ou se ele... Qual que é o outro time do Rio Grande do Sul? Tem o Grêmio e tem o Inter. Ó, 2 anos, vou fazer em azul em homenagem ao Grêmio. Uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, qual é o valor montante? Mudando a cor aqui. Então, vamos lá. O capital eu não sei, mas o período agora é de 2 anos. E a taxa de juros é de 15% ao ano. Então, observe que aqui está ok a unidade de medida. Ele quer saber o montante. E observe que aqui não está ok para o sistema de capitalização simples. Nós temos uma expressa em meses e a outra expressa a taxa anual, né? Expressa em ano. Então, 5 minutinhos também. Eu vou olhar o chat. Gente, se vocês tiverem algum questionamento, só pôr na mesa.
O Diogo, a Laís, a Maria, o Patrick, a Sandra. Bora lá. Bom, o pessoal está digitando, o pessoal está postando, escrevendo, resolvendo, né? Acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos. Ó, eu tenho ele resolvido. Não vou passar, porque senão estaria passando o colo. O pessoal aqui é bom, Ricardo, eles não precisam de cola, não. Eles não precisam de cola. Vou conferir minhas contas aqui, tá tudo certinho. Tem gente dizendo que a resposta é o item D, 15.870. Isso aí. Tá certo. 15.870. No segundo exercício, 15.870. E na primeira atividade, deu 60 meses. Ou, como não tem, né? Lá ele pede o número de anos. 60 meses vai dar 5 anos. A Isso Sandra vai aí. fazer prova de pré-cálculo. Ô, Sandra, boa prova para você hoje. É hoje? Estudou, né, Sandra? Vai cair função exponencial e função afim, hein, Sandra? E tem um exercício sobre os juros também, ó. Vai cair esse exercício sobre os juros. Bom, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, então, né, Ricardo? Podemos. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos deixar esse link disponível, né? Esse link vai continuar aberto. Então, à medida que vocês forem resolvendo aí as duas atividades, né, fiquem à vontade para compartilhar e socializar lá as respostas. Inclusive, como a gente já disse, né, se vocês quiserem tirar foto da resolução de vocês, feita no caderno mesmo, pode ser e mandar uma foto, né? Não precisa se identificar, apenas para que a gente possa entender, né, como é que vocês procederam, né, como é que vocês resolveram, e de que forma, né, avaliando aí os conhecimentos que foram consolidados aqui nessa oficina puderam ser apropriados de alguma forma, né, ao longo aí desse momento, tá? Então, de antemão aí a gente já agradece a participação de vocês, a presença de vocês, agradece também a equipe de suporte aí, está trabalhando conosco, né, aqui nessa oficina, o pessoal da Unicesumar, e a gente continua à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí relacionada à análise de investimentos, a gente só não sabe ficar rico, né? Mas a fazer essas análises aí a gente dá, A a gente gente dá consegue conta. fazer. Pessoal, se vocês quiserem abrir a câmera também para a gente tirar uma foto, seria legal. Isso, a gente poderia fazer uma foto
dos participantes dessa oficina. Deixa a gente ver a carinha de vocês. A Maria voltou. Maria, Laís, Diane, Diogo, Inara, Ana Kelly. O Patrick não tem câmera. Esqueci do Patrick, que não tinha câmera. Não consegui enviar o exercício. Então vamos tirar uma foto aqui, rapidão. Peraí que eu acho que eu tenho que fazer assim. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho da diferença entre os dois sistemas de capitalização. Lembrem que o assunto sobre matemática financeira é um assunto bastante vasto. Tem muita coisa que a gente estuda em matemática financeira. Isso aqui é só o começo do que é matemática financeira. O primeiro exercício eu tentei postar lá, não sei se foi. Eu também achei 5 anos. O segundo eu não fiz. Respondendo a pergunta que eu estava tentando fazer aqui, eu sou gremista. Internacional não existe no Rio Grande do Sul aqui, tá? Só tem um time. Tá? Respondendo a pergunta de cima. Sou o imortal aqui, tá? Ok. Eu achei que você fosse gremista. Eu sei que isso é uma ofensa para quem torce para o Internacional. Vai lá, Maria, deixa eu ver aí. Se puder levantar um pouquinho mais aí. Ok. Isso. É isso mesmo. O Diego apareceu agora. Boa tarde! Até mais, Patrick. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tirei outra foto, Diego. Agora você vai aparecer na foto. Muito bem, pessoal. Então, cadê o Wellington? O Wellington tá ali. Agora o Wellington apareceu. Espera aí que eu vou tirar outra foto então, Wellington. Eu aqui. Muito bem, gente. Muito bom. Valeu pela participação de vocês, pessoal. Hoje à noite tem mais, né? Tem mais uma palestra. Isso. Começa às 19 horas, né, André e Aline? Isso mesmo, professor. Foi bom você tocar. Ó, a gente vai ter uma palestra. Deixa eu só confirmar. Hoje, às 19 horas, que é a nossa palestra de encerramento, pessoal. Então, é importante que vocês também participem dessa palestra. Tem que assinar alguma lista de presença? Tem sim, Maria. Maria, eu coloquei uma lista de presença aqui no nosso chat, ali em cima. Deixa eu ver se eu encontro ela de novo aqui. Ela está repostando. Em todas as lives, a gente sempre disponibiliza uma lista de presença. E vocês têm que responder essa lista. Coloquei aqui de novo no chat. Porque essa lista é uma forma que a gente tem de contabilizar a presença de vocês. Tudo bem? A Daiane disse que fez prova de pré-cálculo na segunda-feira. Daiane, o que você me conta? Acho que ela está escrevendo, não. Diego, você cursa matemática? Ou física, ou química, ou é de outro curso? A Ana Kelly também estuda, faz com matemática? Ah, matemática, legal. Qual ano você está, Diego? A Ana Kelly? Eu faço pedagogia. Pedagogia. Seja bem-vinda. Obrigada.